Eu acho lindo o trabalhar de Deus, acho lindo. Principalmente quando nós estamos debruçados no livro do Gênesis, que é o livro do princípio, né, de todas as coisas. A narrativa de Gênesis, ela não está limitada apenas em contar como céus e terra foram criados. Mas se você olhar um pouco mais atentamente, você vai perceber que ela também estabelece os princípios pelos quais Deus opera. E isso é muito bom, porque quando você aprende os princípios pelos quais Deus opera, Deus se move, é igual uma receita que você pode levar para casa e fazer em casa. Aquilo que outrora você experimentou em um outro momento, em um outro lugar, com uma outra pessoa. Então você ganha um nível de autonomia para acessar sem intermediários aquilo que foi aberto para você. Isso é o livro do Gênesis, não só a narrativa inicial de como céus e terra foram criados, mas os princípios que levaram Deus a criar absolutamente tudo que Ele criou. Por exemplo, só para a gente entender, não é o ponto principal, mas só para a gente entender. O homem Ele criou por último, mas isso não significa que ele era menos importante, pelo contrário. Deus queria que quando ele chegasse, o cenário já estivesse pronto. Então Deus dedica mais tempo para o cenário do que propriamente para a criação do homem. Em contrapartida a isso, quando Deus manifesta a existência do homem, Deus coloca o homem sobre todas as coisas que ele havia criado, dizendo: olha, eu coloco a terra debaixo dos teus pés, governa, domina sobre ela. E muitas vezes é assim que Deus move na nossa vida. Percebemos aparentemente Deus dedicando tempo a outras coisas que não parecem terem tanta importância quanto nós pensamos que deveríamos estar tendo para Deus. Ah, Senhor, tu já podia fazer o que eu queria, já podia fazer logo em mim, já era para estar fazendo em mim, mas você está vendo Deus trabalhar na direita, na esquerda, na frente, atrás, no vizinho, no parente, em coisas que aparentemente você pensa que não estão ligadas a você. E aí depois parece que Deus te deixou por último, mas na verdade é porque tudo que Ele estava fazendo antes dizia respeito à autoridade e o governo que Ele ia te dar sobre todas essas coisas depois. Mas na hora do trabalhar de Deus, a gente tem dificuldade de entender isso. A gente quer que Ele faça imediatamente o que nós julgamos importante para nós, né? Então esse, por exemplo, é um princípio do modo operando aí de Deus, né? Agora, uma outra coisa interessantíssima no texto é que Deus, Ele conclui tudo o que Ele começa. E a gente percebe isso em toda a Bíblia Sagrada, mas de maneira muito específica no livro do Gênesis. Não há obra inacabada de Deus. Tudo que Deus começa, Deus termina. Ah, Camila, eu tenho umas coisas que não são bem verdade, não combina com essa palavra que você está falando, não. Ele não está terminando, certamente é porque não foi Ele que começou. Agora, Camila, isso me deixa apavorado, porque eu tenho situações na minha vida que eu comecei, mas agora por um princípio de Deus, eu não posso desfazer. Como é que eu faço? Aí você se humilha, pede a Deus misericórdia e chama Ele para a tua vida, dizendo: Jesus, lá eu fiz sem o Senhor, mas agora eu te tenho, entra comigo, peleja comigo. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a partir daquele começo, Deus vai trabalhar para concluir aquilo que você começou, mas não dava conta. Mas por ter chamado Ele, Ele vai inaugurar a administração disso e vai concluir esta obra até o final. Porque nosso Deus é um Deus que trabalha. Completa aí para mim, por favor. Nosso Deus é um Deus que? Nosso Deus é um Deus que? O profeta Isaías vai dizer assim: porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu. Sabe o que ele está dizendo? Não houve nem notícia similar, nada semelhante, nada que se compare. Nunca foi contado, nunca foi notado, nunca foi percebido. Olha o que Isaías vai dizer. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, com o olho não se viu. Um Deus que trabalha, diga de novo, trabalha. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, terceiro princípio: Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem põe expectativa nele. Quem vem para um culto como esse fica sentado achando que manifesta o reino de Deus por osmose, não vai receber de Deus coisa alguma. Coisa alguma. É necessário colocar nele expectativa. É necessário colocar nele desejo de que ele tenha expediente na sua vida. E para Deus ter expediente de trabalho na sua vida, você tem que dar para Ele a moeda mais cara do mundo. O quê? Tempo.
E eu quero glorificar a Deus, porque nós estamos no segundo culto, ouça, pela misericórdia, a bondade do Senhor e dessa igreja, aqui nessa casa. E eu confesso que depois de 2 porções da palavra, e haja vista que o anterior foi extremamente extensivo, eu não estava preparada para estas pessoas hoje aqui, pensando: Senhor, será que ainda estão aqui aqueles que desejam de fato ouvir a tua voz? E eu vejo o Senhor dobrando o quadro, multiplicando a semente e chamando aqueles que desejam ouvir a sua voz, porque entenderam que tempo que se dá para Deus trabalhar não é tempo perdido, é tempo acelerado. Meu Deus, olha para o teu irmão e diz: não vim perder tempo. Meu Deus, diga isso: não vim perder tempo. Diga: vim ganhar velocidade. Eu vim ganhar velocidade. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e isso vai te dar velocidade, porque você está dedicando para Deus tempo. Tempo para ouvi-lo, tempo para vê-lo trabalhar, tempo para esperar a estratégia dele, tempo para ouvir dele a direção. Aí o profeta Isaías continua e ele diz: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, não se percebeu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha, que dá expediente, irmão, para aqueles que nele esperam. Então, compreendendo isso, vamos para a primeira parte do versículo, que diz: porque desde a antiguidade. Por que não diz desde sempre? Se na nossa concepção de existência Deus existe desde sempre, Deus é eterno. Inclusive usar o termo existência é só uma forma grosseira de tentar fazer-nos entender a eternidade, porque na verdade aquilo que existe nunca foi criado, sempre foi, o é e para sempre será. Então eu só estou falando isso para a gente entender, mas na verdade Deus é. Então vamos lá: Deus é desde sempre, sim ou não? E desde sempre poderoso, sim ou não? E pode fazer o que Ele quer, sim ou não? Mas por que o profeta diz que esse expediente de trabalho não existe desde que Ele existe? Por que o profeta não diz que esse expediente de entrega, ele existe desde a eternidade, mas ele diz desde antigamente, desde a antiguidade? Ou seja, não é desde sempre. Deus passou a exercer esse expediente depois de um tempo. Aí a gente vai olhar para Gênesis 1 e vai perceber quando esse tempo de expediente começou. Não foi depois de ter criado o sol, não foi depois de ter criado a lua, não foi depois de ter criado a terra, o firmamento, não foi depois de ter criado as estrelas, não foi depois de ter criado o Monte Everest, não foi depois de ter feito o que o mundo chama de as 7 maravilhas do mundo, não foi depois de ter criado baleias, rios, oceanos, água doce, água salgada, terra lisa, terra batida, terra vermelha, terra corada, não foi depois de ter criado o céu, que você chama de infinito, mas a palavra diz que ele mede na metade de um braço. Não. Deus criou todas as coisas, e havendo Deus feito todas as coisas, abra a boca bem grande comigo para nunca mais esquecer e diga assim: coisas. Não debocha do meu carioquês não, mas dá uma chiada no final. Diga: coisas. Debochou. Coisas. Bata no peito com orgulho de quem sabe quem te criou e diga: eu não sou uma coisa. Ele criou todas as coisas e no 7º dia Ele descansou. Descansou aqui é parou para admirar. Isso também é um princípio estabelecido no livro do Gênesis, porque você associa descanso a cansaço, só que a palavra de Deus adverte sobre Deus que Ele não se cansa. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. João teve uma visão e ele vai dizer o que viu, e ele disse: eu vi, seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Ezequiel teve uma visão e viu olhos como chama de fogo, e combina com a palavra de João em Apocalipse na ilha de Pátimos. O que o texto está falando? Está falando sobre um Deus que não tem pálpebras. Quem está comigo aí ainda, diga: eu aqui. Então é por isso que Davi profeticamente salmodia dizendo: eis que não tosquenejará nem piscará o guarda de Israel. Ele não cochila e ele não descansa. Não cochila porque não tem pálpebra, não descansa porque não fica cansado. Por isso o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada, guardará a tua alma, guardará a entrada e a saída, desde agora e para sempre. O eterno não dorme. Eu não queria insistir nessa parte, mas Deus está me mandando dizer isso. O eterno não dorme. O eterno
dorme, o eterno não dorme, o eterno não dorme. Seus olhos são como chama de fogo, tudo ele vê, tudo ele conhece, tudo ele sabe. Então quando o texto diz que Deus descansou, não está dizendo que ele precisou parar, está dizendo que ele admirou. A palavra descanso aqui poderia ser claramente substituída como desfrute. Então não parou porque está cansado, não parou porque está exausto, não parou porque tem necessidade de dormir, parou porque quis admirar aquilo que acabou de fazer. E esse é um princípio. Qual é o princípio? Que o homem tenha descanso. Você viu os mandamentos de Deus um pouco mais para frente através da vida de Moisés, e lá não obriga, não há um mandamento que obrigue, que mande o homem trabalhar na boca de Deus. Deus não disse a Moisés nos 10 mandamentos: o homem tem que trabalhar todo dia, para sempre, eternamente. Não. O trabalho fustigante tem muito mais a ver com a sentença do pecado do que com a vontade de Deus. Qual é o princípio? O princípio é: eu sou Deus e trabalho pelos meus. Esse é o princípio. Segunda coisa, lá não tem o mandamento do trabalho, mas tem o mandamento do descanso. Porque o princípio pelo qual Deus opera, aí eu te pergunto, Deus precisa parar para ver? Parar para desfrutar o que Ele fez? Claro que Ele não precisa. Só que o princípio pelo qual Ele quer que nos movamos também é o princípio pelo qual Ele se... Não tem Deus mais coerente do que o nosso. Não tem. Não tem. Agora veja, depois de fazer todas as coisas no 7º dia, Ele descansou, parou para admirar a criação. E Ele tem um jeito maravilhoso. Deus fala de si mesmo, fala bem de si próprio, e não é soberba, é só realidade. Fazia uma coisa e viu Deus que era bom, fazia outra coisa e viu Deus que era, fazia outra coisa e viu Deus que era, e outra coisa Ele ia fazendo, e Ele mesmo vai atestando sua obra. Agora eu te pergunto, você acha que Deus está agindo de supetão? Tu acha que Deus está como uma aquarela numa tela branca, que é o mundo, ou preta, como era o caso, em razão de estar tudo escuro na ocasião? Numa tela assim, Deus está criando, e Ele só imagina o que vem depois, de acordo com o que Ele fez antes. É isso que você imagina na capacidade criativa de Deus? Tipo assim, Ele fez uma coisa, e agora, dependendo de como essa coisa ficar, depois dela Ele decide fazer outra. Tu acha que é assim? Ou será que aquele que é o alfa e o ômega, quando começa, já não sabe como termina? Hein? Opção 1 ou 2? 1 ou 2? Correto. Aí eu te pergunto, se Ele já sabe como vai terminar, e de acordo com o verso 31 do capítulo 1, Ele sabe que não termina bom, Ele sabe que termina muito bom. Porque no verso 31, quando Ele termina todas as coisas, o texto diz assim: e viu Deus que tudo, completa para mim, e viu Deus que? Bora, abre a boca santa aí. Viu Deus que? Tudo quanto fizer era muito bom. Ele está atestando sobre a própria obra. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom, escreveu Moisés, de acordo com o que Deus compartilha com ele. Agora, se Ele já sabe que vai terminar muito bom, por que Ele não faz tudo primeiro e no final Ele diz que faz muito bom? Quarto motivo que demonstra o princípio que Deus opera, pelo qual Ele se move, e é aquele princípio que nós também devemos nos mover, para que Deus tenha liberdade e alegria de continuar trabalhando. Que princípio é esse, Camila? Ele já sabe como vai terminar, mas isso não rouba dele a alegria do processo. Deus não espera acabar para dizer que é muito bom. Enquanto Ele faz, Ele vai dizendo: é bom. Foi manhã e tarde do 3º dia, e viu Deus que era bom. Manhã e tarde do 4º dia, e viu Deus que era bom. E criou o firmamento, sol, luas, estrelas, oceanos, rios, mares, animais selváticos, animais domésticos. E Ele vai atestando sobre a própria obra. E viu Deus que o que fizera era bom. Diga comigo, era bom. Vamos lá, eu vou ir até o 6º dia e você vai dizendo: era bom. Vamos lá? Viu Deus, manhã e tarde do 3º dia, e viu Deus que era do 4º dia, e viu Deus que era 5º dia, viu Deus que era. Deus está dizendo assim pra gente, ó:
Se você tivesse certeza de quem é que está trabalhando por você, você não ia esperar final de ano para fazer culto de ações de graça. Se você tivesse certeza de quem tem trabalhado por você, você não ia esperar o dinheiro do salário bater na conta para ter alegria. Tu ia ser o duro mais alegre do teu trabalho. Não, eu vou continuar porque Deus está falando aqui. Se você entendesse quem está trabalhando por você nesse processo de quimioterapia, você não ia esperar o laudo da remissão. Você ia fazer a drenagem do sangue glorificando. E quando alguém perguntasse, tá maluco? Você ia dizer, não, é que eu sei que enquanto o sangue está filtrando, também sei quem está trabalhando. E viu Deus que era bom. Você não iria esperar a conversão do seu marido para se tornar uma esposa. Se você está vendo que quem está trabalhando pela tua família é Deus, ame esse homem, não importa o quão irritante ele seja. E quando ele falar, mulher, tu está diferente, você mudou, e você diz, não mudei, pelo que eu estou vendo tu ainda não mudou, mas vou te amar porque eu sei quem está trabalhando. E viu Deus que era bom. Você não precisa terminar a faculdade para dizer que Deus é bom, apesar de estar tendo que pagar uma dívida que ficou lá. Você não precisa pegar o MBA para entender que o que está acontecendo hoje é bom. Eu vou falar rasgado. Você não precisa esperar a casa própria vir para dizer que Deus é bom. Você podia dizer ao final de cada boleto, Deus é bom, Ele é bom, é bom. Deus está dizendo, você espera o fim do processo para ver se vai valer a pena cantar. Você espera no meu resultado, mas não acredita no meu trabalho. Para pensar e ver se não é isso que a gente está fazendo. Esperando o resultado sem acreditar em quem está trabalhando. Aí eu te pergunto, como é que tu vais ver o resultado se tu não tem fé em quem está? Agora eu te digo por quê. É porque dentro dessa cultura a gente foi motivado a acreditar, sabe em quê? Que na casa do bom homem quem não trabalha não come. Só que qual é o princípio? O princípio de Deus para os seus filhos é esse, ó. Eu trabalho. Jesus não disse assim, ó, vou esperar vocês morrerem, para quando vier o arrebatamento a gente subir junto, e então eu fazer a obra que está esperando. Olha o que, não, olha o que Jesus disse. Eu vou para o meu pai, porque meu pai até agora trabalha, e eu também trabalho. Agora, estou indo lá trabalhar para quando vocês chegarem a ajudar a gente no trabalho? Não, olha o que ele diz. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso eu vou na frente, para preparar para vocês trabalho, para preparar para vocês lugar. Meu Deus, pega na mão desse crente, eu estou sentindo uma unção poderosa. Oh, você vai entender o poder de ser filho. Você vai entender o poder de ter o Deus Criador trabalhando em seu favor. Pega na mão de alguém, eu não quero mão pro alto agora não. Eu quero mão agarrada na mão do vizinho aí do lado. Pega na mão dele, pega na mão dela e diga assim, quem acredita? Grita para ele, diga, quem crê? Quem crê que Deus trabalha? Vê a obra pronta. Glorifica a coisa.